Começando agora, Fofoca do Bem, com Carlos Ribeiro. Conversando, analisando tudo sobre espiritualidade. Então, ouçam agora. Olá, Carlos Ribeiro novamente no programa Fofoca do Bem, mais um podcast desta semana, trazendo um assunto relevante sobre a espiritualidade, junto com a editora Zona. E aí, como que vocês estão? Tudo bem? Estão gostando da nossa programação? Estão achando interessante, diferente, né? Tem muitos assuntos realmente não são passados em lugar nenhum, também muito menos na escola. Se você colocar em prática muitas das coisas que passamos aqui sobre relacionada à espiritualidade, com certeza a sua vida vai mudar, como a minha mudou, como a vida de muita gente vem mudando. Eu, junto com a editora Zona, criamos esse programa, esse podcast Fofoca do Bem, para poder ajudá-lo de uma maneira ou de outra a crescer, né? A evoluir, não ficar mais estagnado, não sofrendo, não reclamando, não lamuriando, enfim, não pedindo só para Deus mudar a sua vida, sem que você faça alguma coisa para o seu próximo. Eu tenho certeza que muita gente que tem aquele espírito de busca irá mudar e irá crescer, com certeza. Bom, como eu disse, eu me baseio nos ensinamentos de Boki de Okada e venho trazer mais um ensinamento interessante para que vocês possam ganhar entendimento. Eu vou falar sobre a tempestade. Vocês sabem, os noticiários deram que há pouco tempo lá no Japão aconteceu um tufão enorme. Eu não sei o número exato de pessoas, de mortes, das consequências que ocorreram, mas sei que foi muito grave. Então, vocês vão entender o porquê que acontece. Apesar que teve um programa aqui que eu já citei, como se acontece as grandes tempestades que a natureza nos traz, quais as consequências, quem motivou essas tempestades, porque muita gente ainda acredita que são coisas simplesmente na natureza, que vem porque Deus criou. Então é uma resposta muito simplística, muito fácil de se entender e de acreditar nela. Mas, como o nosso programa é espiritualista, e para quem estuda o lado espiritual, o lado invisível, com certeza vai entender muito mais fácil. Por isso que quanto mais cedo você começar a entender um pouco sobre a espiritualidade, com certeza você irá sofrer menos e irá entender muitos fatos que acontecem conosco, que acontecem com a própria natureza, as respostas que ela nos traz. Bom, esse ensinamento está no Alicerce do Paraíso, volume 2, nas páginas 120 até a 122. Dá umas 2 folhas, é grande esse ensinamento, então a gente vai procurar ler com calma, mas que a gente possa ter um entendimento melhor sobre o título que eu vou dizer agora. A tempestade é uma calamidade humana. Desde tempos remotos, os tufões e as inundações são considerados calamidades naturais. Todo mundo os aceita como fenômenos inevitáveis. No meu ponto de vista, entretanto, são calamidades humanas. Vou explicar por quê. Atualmente, os cientistas objetivam a diminuição de tais ocorrências através da pesquisa e do progresso da meteorologia.
No Japão, são aplicadas anualmente enormes quantias em instalações adequadas a esse fim. Vem se desenvolvendo um esforço constante e, de fato, sem ter obtido alguns resultados, mas parece que dificilmente se atingirá o objetivo final. Somente no Japão, os prejuízos anuais causados por tufões e inundações elevam-se a uma soma realmente alta. No recente tufão, perderam-se 6.500.000 sacos de arroz, 4.229 casas ficaram danificadas ou foram carregadas pela água, 144 pessoas desapareceram ou morreram, e o número de feridos atingiu vários milhares. Além disso, os prejuízos com plantações e com estragos nas rodovias, construções e instalações, segundo declaração do órgão competente, atingiram mais de 250 milhões de dólares. Vemos, pois, a enormidade dos prejuízos, somando-se também os danos materiais e morais causados por grandes e pequenos tufões. Várias vezes ao ano, creio que o resultado será gigantesco, difícil de calcular. Bom, aqui está um parágrafo onde ele fala das tragédias que naquela época, esse ensinamento, eu esqueci de falar a data, ele foi escrito em 24 de setembro de 1949. Aqui ele citou as grandes percas que teve naquela época com os tufões, para vocês verem que essas calamidades já vêm acontecendo há muitos e muitos anos atrás, pelo menos no Japão, onde ele alerta que o ser humano acredita que todas essas calamidades, você pode até acrescentar não só os tufões, mas os furacões, as grandes tempestades, com chuvas, enfim. A maioria, pelo menos, acredita que são calamidades naturais. Então, todo mundo, como ele escreveu aqui, todo mundo aceita como fenômenos inevitáveis, aceita naturalmente, que é uma coisa criada pela natureza. Mas que, no ponto de vista dele, essas calamidades são criadas pelos seres humanos, aonde ele vai explicar lá na frente através desse ensinamento. E aonde ele também afirma que os cientistas daquela época também, já se gastavam grandes pesquisas no progresso da meteorologia, aonde eram aplicadas enormes quantias com instalações para esses estudos sem ter nenhum resultado. Aliás, quantos anos já se passaram, desde a década de 40? Ainda esses fatos, esses fenômenos acontecem até muito mais forte que antigamente. Se naquela época já existia tanto prejuízo, então nos dias de hoje, com esses acontecimentos que vemos pela mídia, não mudou, não acrescentou nada. Os estudos científicos, os estudos de pessoas especializadas no assunto realmente não tiveram êxito, pelo menos até agora, para se descobrir qual é a causa. Enfim, vamos continuar com esse ensinamento. Em face de tal situação, mesmo que não haja possibilidade de exterminar essas calamidades, é necessário fazer todo o esforço para que os danos sejam os menores possíveis. O governo e o povo estão empregando todos os métodos praticáveis, mas há falta de verbas e a aparelhagem não chega nem de longe ao montante previsto. Se as deficiências persistirem, é claro que não se encontrará solução para o problema. Nas condições atuais,
em que se depende apenas da pesquisa meteorológica, é impossível prestar auxílio em casos de urgência. Dizemos impossível porque as pesquisas científicas estão baseadas no materialismo, isto é, pesquisa-se somente a parte superficial das coisas, sem se preocupar em descobrir o seu interior. Para solucionar o problema, só há um recurso: aprender a essência desse interior e providenciar a prevenção das calamidades. Mas aí surge a pergunta: é possível conhecer as causas fundamentais do problema? Eu gostaria de provar que sim. Inicialmente, direi que a tempestade é a ação purificadora do espaço acima da Terra, isto é, daquilo que chamamos de mundo espiritual, pois até nele há uma constante acumulação de impurezas. Materialmente falando, é como acumular poeira numa cidade ou numa casa. Só que, como o mundo espiritual é invisível, o homem não percebe o acúmulo de impurezas. Se até hoje essa percepção não foi possível, é porque a educação está voltada apenas para a matéria, negligenciando os estudos espirituais. Sempre falamos que essa é a maior falha da humanidade. Se ela não reconhecer a existência do mundo espiritual e não fizer pesquisas baseadas nesse conhecimento, não será fácil compreender o princípio da tempestade. Sendo assim, a missão original da religião é fazer reconhecer a existência do mundo espiritual, ignorado e negado por quase todos. Entretanto, parece-me que as antigas religiões sempre se mostraram desinteressadas em relação ao assunto, o que eu acho muito estranho, mas deixamos isso de lado. Ele já fala aí a resposta dos acontecimentos desses fenômenos naturais que acontecem, no exemplo que ele deu aqui dos tufões no Japão, aonde ele afirma que essas pesquisas científicas que acontecem até nos dias de hoje são baseadas no materialismo. É claro, naquilo tudo que você consegue enxergar, a matéria, o próprio nome já diz. Ele acha que esses estudos são superficiais. Esses cientistas, naturalmente, não se preocupam em descobrir a parte invisível, a parte interior do que provoca essas calamidades. E dando continuidade aqui, ele afirma, para solucionar esses problemas, que só há um recurso, que é realmente estudar essa parte interior, que é estudar esse lado espiritual desses fenômenos da natureza. E ele faz essa pergunta e já dá a resposta, se é possível conhecer essas causas fundamentais desses problemas. E ele afirma que sim, aonde ele nos orienta e nos ensina que essa purificação desse espaço que está acima da Terra é chamada mundo espiritual. Então, aonde se acumula também impurezas, que chamamos de impurezas espirituais, com um determinado tempo, elas terão que ser dissolvidas, terão que ser eliminadas, como eu já falei com relação à doença. Inclusive, nesse ensinamento, no finalzinho, ele vai dar essa comparação. Então, para quem já ouviu os meus programas desde o início, eu já falei sobre doenças, já falei um pouco sobre as tempestades, enfim, existe também esse acúmulo de impurezas espirituais. Vai se criando uma nuvem, já até falei, se não me engano, no último, dei esse exemplo no último programa meu, vai se criando aquelas nuvens escuras, como as nossas palavras, os nossos pensamentos, mais de milhões de pessoas
ao mesmo tempo, vai se acumulando e vai chegar um determinado tempo que esse acúmulo, imagine, quando vai chegar uma tempestade, o que se forma primeiro? Quando enxergamos que vai ter uma tempestade forte, é quando você enxerga aquela nuvem escura, ou dependendo da quantidade de nuvens que são formadas, você sabe como vai vir essa tempestade. É a mesma coisa, só que essas nuvens, essas impurezas espirituais, não conseguimos enxergar. E como aqui mesmo nesse ensinamento, ele dá até o exemplo, eu falei de nuvens, né, de tempestade, mas aqui ele fala como acumular poeira numa cidade ou numa casa. E ele faz esse tipo de comparação. Mas como o mundo espiritual é invisível, o homem não percebe, Então, por isso, os grandes cientistas, ou por mais que se construa o aparelho perfeito, o aparelho 100% tecnológico, não se conseguirá descobrir o verdadeiro acúmulo dessas impurezas espirituais no espaço. E como a maioria desses cientistas, e até que eu sei, não existem escolas, faculdades nos dias de hoje que dão esses estudos espirituais, a não ser algumas instituições religiosas, instituições essas voltadas para o espiritualismo. Infelizmente não são todas. Esta é a grande falha da humanidade, porque hoje é fácil de entender. Para quem já tem um caminho aí já andado há muitos anos, tudo nesse planeta é movido pelo invisível, mesmo que você não consiga enxergá-los. É claro, para quem acredita. Agora, para quem não acredita, imagine como é difícil a pessoa, por exemplo, sofrer por uma situação de depressão, por exemplo, sofrer por um problema financeiro, ou com conflitos, e não saber da onde que é que surge. Aliás, saber sabe, acredita que sabe, porque a maioria das pessoas sempre aponta o dedo para o outro, não para si mesmo. Ela acredita que todos os seus problemas são causados pelas pessoas que estão à sua volta. Dificilmente ela reconhece que é um problema seu, é uma coisa que ela criou e que foram surgindo esses infortúnios em sua vida. Bom, se formos citar aqui exemplos, daremos milhares quando as pessoas estão sofrendo com alguma coisa e não têm a resposta nem a compreensão o porquê que sofrem. Então fica muito mais difícil encontrar uma saída do seu problema. É claro que todos nós temos problemas, não tem como fugir deles, seja com relação a doenças, conflitos ou financeiro, mas a diferença está quando você tem esta compreensão espiritual, sabe o porquê está sofrendo e pode até determinar o prazo para que ela termine, dependendo da sua ação, dependendo da sua mudança interior. Ela pode sim determinar o fim daquele sofrimento. Opa, peraí, eu vou mudar a partir de agora, se esforça para mudar realmente, em pouco tempo, com certeza, esses resultados positivos virão, porque ela se transformou, ela mudou aquela energia, aquela impureza espiritual negativa que estava dominando ela. Com certeza essas coisas irão se reverter para o bem, seja com a eliminação de uma doença qualquer, ou seja com a eliminação de algum conflito, seja familiar ou profissional, ou financeiro também, com certeza. Então, se a pessoa não procura uma instituição religiosa para que você possa entender de muitos fatos que a ciência, a cultura de hoje não poderá explicar de forma nenhuma, porque todos estão baseados no mundo material. Com certeza não haverá resposta
positivas para quem só acredita nessas fontes. Vamos para mais um parágrafo. Como já expliquei em outras oportunidades, quando se acumulam impurezas no mundo espiritual, surge naturalmente uma ação purificadora. O vento dispersa as impurezas e a água as lava. Eis o que é a tempestade. Realmente não há nenhuma diferença entre ela e a limpeza que se faz diariamente no mundo material. Portanto, identificar a causa dessas impurezas é a única chave para solucionar o problema. A impureza é a mácula criada pelo pensamento, pelas palavras e pela ação do homem. Isto é, os maus pensamentos, más palavras e más ações do ser humano influenciam o mundo espiritual, gerando máculas. Por essa razão, em face da frequente ocorrência de grandes tufões, podemos compreender como os pensamentos se tornaram maus. Quantas más palavras são pronunciadas e quantas más ações são praticadas. Direi, entretanto, que há uma maneira extremamente fácil de eliminar as máculas. Basta que a situação se inverta, ou melhor, que os pensamentos, as palavras e as ações do homem se tornem bons. Em outros termos, através do bem, purificar o mundo espiritual maculado pelo mal. Nesse caso, o bem transforma-se em luz para eliminar as máculas. Os hinos cristãos, os sutras budistas e as orações shintoístas são preces de amor e louvor e por isso contribuem para a limpeza do mundo espiritual. Se elas não existissem, os tufões seriam ainda mais violentos. Diante do exposto, podemos afirmar que quem gera o tufão é o homem, e ele próprio sofre com isso. Realmente, a natureza é perfeita. A tempestade é um fenômeno semelhante ao processo de purificação conhecido como doença, o qual surge no corpo humano quando neles se acumulam impurezas. Portanto, como método para prevenir a tempestade, basta que compreendam esse princípio e deixem de praticar o mal, passando a praticar o bem. É preciso reconhecer que, além deste, não há outro método que apresente soluções radicais. Fechando esse terceiro parágrafo, olha que grande estudo espiritual para todos nós. Nesse parágrafo, ele dá um exemplo simples, de fácil entendimento. Você não precisa ser espiritualista para você entender. É claro, se você acreditar que essas impurezas, elas surgem no mundo espiritual com a ação purificadora, com o vento e a água da chuva, ocorre a limpeza dessas impurezas. O vento, como ele cita aqui, dispersa essas impurezas e a água da chuva as lava. E ele conclui aqui: eis o que é a tempestade. Vocês já ouviram isso em algum lugar? Alguma instituição religiosa, sem citar nomes, é claro, a não ser aquelas, enfim, mas nem todas, que estudam o espiritualismo. Olha, eu confesso sinceramente que desde que eu comecei de 11 anos, 12 anos quase para cá, eu nunca tinha ouvido falar sobre esse assunto. Por quê? Mas é fácil. Eu posso dar a resposta para os senhores. Porque através desse ensinamento, não foi criação de Mokichi Okada, não foi invenção dele, não foi do achismo dele, e sim de revelações divinas que começaram na década de 30. Mas isso não é assunto para esse programa, como eu já venho alguns programas e prometendo aí para o meu amigo Luiz
foi o primeiro que se manifestou interesse em saber realmente quem foi Mokichi Okada, então eu estou estudando carinhosamente, nem que seja um ou dois, para a gente falar pelo menos um pouco quem foi Mokichi Okada, como aconteceu essas revelações divinas, se realmente são verdadeiras, se realmente tudo que está escrito nesses ensinamentos aconteceram ou acontece. Enfim, é natural as pessoas que não conheçam criar essas dúvidas, de duvidar. Isso é natural. O próprio Mokichi Okada afirma em alguns ensinamentos que os senhores não têm a obrigação de acreditar nele. Enfim, bastam ler os ensinamentos, ou se não, colocá-los pelo menos em prática, para ver se realmente funciona ou não funciona. Seja qual for o assunto, primeiro temos que estudar, temos que refletir, temos que ver as pessoas que já tiveram essa capacidade, tiveram essa coragem de mudar e mudaram. Enfim, voltando aqui no ensinamento, para identificar a causa dessas impurezas, a única chave para solucionar o problema é diminuir as nossas máculas. Quando ele fala em mácula, eu já comentei sobre essa palavra em alguns programas atrás, mas para quem está me ouvindo pela primeira vez, com certeza não vai saber o que é mácula. Você imagina aí pecados. Para quem de nós brasileiros nascemos praticamente católico, aprendemos essa palavra de pecado desde criancinha. Máculas são acúmulos, muitas impurezas que se formam, seja no nosso corpo, seja também no espaço, como nós estamos falando sobre a tempestade. Isso seria o resultado dessa mácula, criada, por exemplo, pelo pensamento, pelas palavras e pela ação do homem. Onde ele afirma que esses maus pensamentos, essas más palavras e más ações do ser humano influenciam o mundo espiritual, gerando essas máculas, gerando esses pecados. E é de fácil compreensão, a partir do momento que vocês tomam conhecimento desses estudos, como se formam esse montante de más pensamentos, de más ações, e vai se formando essas impurezas no espaço, aonde ele explica que a única saída e a única maneira fácil de eliminar essas máculas e para que essa situação se inverta seria mudar esses pensamentos, as palavras e as ações do homem, que só através do bem consegue purificar esse mundo espiritual que foi maculado pelo mal. Então o bem, ele acaba se transformando em luz, consegue eliminar todas essas máculas. Ele afirma também que a maioria das instituições religiosas utilizam, que são os hinos de amor e louvor, contribui para essa limpeza do mundo espiritual. Olha a importância que é, seja você católico, seja você cristão, seja você evangélico, seja você umbandista, espiritualista, todos esses hinos, essas preces que são feitas, elas contribuem para diminuir um pouco essas impurezas espirituais, que realmente quem gera, o exemplo que ele colocou aqui do Japão, mas você pode colocar outros tipos de fenômenos correlacionados à natureza, é o homem. E ele próprio acaba sofrendo com isso. É claro, sem saber o porquê, que a causa está dentro dele, que a causa está na palavra que ele utiliza no seu dia a dia, aquelas palavras pesadas, negativas, e não acredita muito menos no seu pensamento negativo também, que faz com que vá acumulando essas impurezas espirituais negativas. E no final
ele faz aquela comparação que eu já falei agora há pouco, para quem já vem me acompanhando há algum tempo, quem ouviu meu podcast onde falo sobre doenças, e essa purificação da tempestade é a mesma com relação às doenças, que essas impurezas que surgem, por exemplo, no nosso corpo, quando ele se acumula com o tempo, uma alimentação que o senhor e a senhora ingerem, que nós ingerimos, os remédios que infelizmente muitos tomam, às vezes são necessários, então vai se acumulando essas impurezas no nosso corpo. Como que se elimina? É aí que surge a purificação, a eliminação, que também é necessário expelir do nosso corpo, porque senão não aguentaríamos, morreríamos cedo. É aí que surgem as doenças, até a doença divina, apesar que muitas pessoas não acreditam nisso, até duvidam, é claro, porque se não existissem as doenças, não aguentaríamos todo o processo que nós mesmos criamos, que nós mesmos ingerimos em nosso corpo. Então surgem as doenças de diversas maneiras, como a gripe, como uma dor de corpo com espirro, com tosse, catarro, acúmulo de pus, acúmulo de sangue quando acabamos expelindo do nosso corpo de uma forma ou de outra. Enfim, toda essa sujeira que sai de dentro para fora do nosso corpo é necessário, é limpeza. Quando nós tomamos os remédios, por exemplo, estou sendo muito chato nesse ponto, é a hora que interrompemos essa limpeza que era necessária para o nosso corpo. Solidificamos as toxinas que adquirimos. Ele solidifica dentro do nosso corpo. Por isso que quando você adquire uma outra doença, por exemplo, da gripe, ela vem muito mais forte, porque interrompemos aquele processo que naquele momento era necessário ela sair, expelir do nosso corpo. Interrompemos com o exemplo dos remédios e ela fica ali congelada, solidificada dentro do nosso corpo. É claro que muitos não têm esse conhecimento. Olha a importância que é aprendermos assuntos espirituais, assuntos relacionados principalmente a esses ensinamentos de Bokun de Okada, que foram revelações divinas que foram passadas para ele, e através desses ensinamentos ele nos passou, nos orientou para que possamos mudar, para que possamos ter inteligência sagrada, o melhor, e para que possamos sair dos nossos sofrimentos. E para finalizar, o único método para prevenir a tempestade, basta que compreenda esse princípio e deixe de praticar o mal, passando a praticar o bem. É preciso reconhecer que, além deste, não há outro método, olha, que apresente soluções radicais. Aí vai de cada um, claro, principalmente para aquelas pessoas que estão ouvindo pela primeira vez, vai achar muito estranho, vai achar impossível de ser verdadeira, mas tudo que ouvimos, seja de profissionais, terapeutas, coach, no primeiro momento, mesmo você duvidando, isso vai de cada um, né? Não podemos forçar. Isso vai depender do espírito de busca de cada um, da evolução de cada um. Se você sente o desejo, mesmo não acreditando naquilo que você está ouvindo pela primeira vez, mas se você sente, quer saber o porquê que ele está falando isto, o porquê que ele realmente afirma que em nossas vidas determinadas mudanças interiores que passamos a fazê-las. Peraí, eu não acredito, mas eu vou tentar descobrir se realmente é verdade. Se não for, aí sim, vou desacreditar quem escreveu esses ensinamentos que realmente são inverídicos. Não tem como uma pessoa se tornar feliz com esses relatos, mas tem que refletir e tem que tentar procurar praticar o mínimo que seja. Com certeza, tudo
que está relatado através dos ensinamentos do Okito Okada, que já muitas e muitas pessoas que eu conheço, fora aquelas que eu não conheço, mas que temos relatos escritos, muitas experiências do simples fato da pessoa mudar o seu pensamento, o seu sentimento e sua ação. Essa trilogia são forças invisíveis que fazem realmente dar resultado naquilo que você mais almeja, que é a sua felicidade, a felicidade da sua família, a felicidade de um amigo ou uma amiga sua. Enfim, se você somar essas forças de pensamento, sentimento e ação, tudo que você quer, tudo que você pede para Deus, se você conseguir fazer essas mudanças para o bem, você consegue tudo. É claro que tem casos exagerados, né? Pessoas que querem se tornar milionárias. Você precisa fazer esse tipo de pergunta para si mesmo. Eu quero me tornar uma pessoa rica para quê? Com qual intuito eu irei utilizar o dinheiro se eu se tornar um milionário hoje? Dependendo da sua resposta, do seu pensamento, você conquista, você se torna uma pessoa milionária. Mas se você tem um pensamento, de fato, de se tornar milionário, mas o seu sentimento no fundo é outro, com certeza você não vai se tornar milionário nunca. Não tem como acontecer, porque são coisas divinas. Eu posso enganar uma pessoa que está do meu lado, meu próximo, mas para o mundo espiritual, para o mundo divino, não tem como enganar. É por isso que esses estudos, a espiritualidade, tem um fundamento muito grande com relação ao nosso destino, à nossa vida, aqui no planeta Terra. Olha a importância que é, mesmo no começo, você não acreditando em muitas coisas que você lê, que você ouve, mas se você tiver aquele desejo, aquela vontade de conhecer a fundo que se trata a espiritualidade, aí sim você vai se tornar um homem verdadeiro, ou melhor, um homem feliz. Que a resposta, muitas delas, estão na parte invisível, naquilo que você não consegue enxergar. Olha o avanço para quem se torna espiritualista, acreditando ou não no começo. Porque tem espiritualista também que ainda desacredita de muitas coisas. É normal, está na busca, está na evolução. Tudo tem seu tempo. É subir degraus por degraus. Tudo tem seu tempo. Mas é importante que você não fique paradinho, que você comece andando 5 km por hora, não importa. Depois você vai acelerar para 10, depois você vai acelerar para 15, não importa, tudo tem seu tempo. O importante é que você comece a movimentar, não fique estagnado, não fique parado, não fique apontando erros. É querer ajudar, é querer mostrar o caminho para aquela pessoa. Opa, peraí, você está indo no caminho errado, vamos por esse caminho aqui que é melhor. Você está indo no atalho errado, porque isso já aconteceu comigo lá na frente, eu já sei o resultado final. Então vem cá, peraí, me dá a mão, meu. Vou por esse outro caminho. É claro, se a pessoa aceitar, muito bem, porque tem pessoas que resistem, não podemos obrigar. Deixa ela seguir aquele caminho, mesmo que ela ache que aquele caminho é o caminho certo. Todos têm o nível de entendimento, todo mundo tem seu tempo, o momento certo, a hora certa. Nós se tornamos instrumento para aquela pessoa que já vem sofrendo há anos, seja com doença, seja com conflito, ou seja com o financeiro. Hoje o programa gostei, porque, aliás, eu gosto de todos. Quando se trata de um programa espiritualista, que são ensinamentos profundos, que fatos que acontecem nos dias de hoje. Olha que esses ensinamentos foram escritos
na década de 30. E muitos ensinamentos que eu leio, ou que eu já li aqui para os senhores, dá a impressão que o Okito Okada está falando nos dias de hoje. Porque não mudou, muitas coisas não mudaram. Mas é fácil de entendimento. Porque, infelizmente, o mundo materialista é baseado no mundo material, naquilo que você consegue enxergar, não no mundo espiritual, não no mundo invisível. Quem não acredita, como que vai estudar uma coisa que é o invisível? Não tem como. Por isso que nós temos que realmente respeitar e criar muito mais programas relacionados à espiritualidade, relacionados a pontos relevantes, que faça com que a pessoa mude, a pessoa se transforme, a pessoa se torne realmente uma pessoa feliz. Essa é a palavra correta. Se tornar um homem paradisíaco. É isso mesmo. Você pode se tornar um homem paradisíaco, mesmo você vivendo no Brasil, com os problemas que está acontecendo hoje com a política, com a segurança, enfim, com a saúde. Você pode se tornar um homem feliz. Basta você mudar, porque a partir do momento que você muda, as pessoas que estão à sua volta, elas também vão mudando aos poucos. Elas vão te enxergando de outra maneira. Então, olha a importância que é você começar a mudar seus pensamentos e as suas ações. Eu não digo você mudar de hoje para amanhã, mas existem diversos métodos, diversos profissionais que podem te ajudar. Se você encontra dificuldade, então essa é a melhor saída, a melhor maneira de você começar a encontrar o caminho do bem e da felicidade. Agradecendo mais uma vez, peço desculpa pela extensão desse programa hoje. Queria agradecer a editora Zona, não posso deixar de agradecer ao meu amigo Francisco, que acreditou nesse podcast do canal do YouTube. É ele que posta toda semana para os senhores estar aqui junto comigo, ouvindo. Eu estou também lá na plataforma iTunes, para quem quiser baixar. Também coloco Fofoca do Bem no meu canal do Pinterest. Enfim, tem nas minhas redes sociais, eu coloco no Instagram, divulgo aí todas as redes sociais para que o maior número de pessoas possa ouvir nosso programa. Agradecendo mais uma vez, e por favor, aqui abaixo, se acabou de ouvir, não gostou, dá um dislike, mas se gostou, dá um like. Se quiser comentar também, pode escrever alguma coisa aí, ou se tiver alguma dúvida, me chama aí no particular. Se eu não puder resolver naquele momento, eu vou ao encontro da resposta para que você não fique sem ela, tá bom? Agradecendo mais uma vez, meu muito obrigado. Beijos. Fui. I've been a walking heartache. I've made a mess of me. The person that I've been lately ain't who I wanna be. But you stay here right beside me and watch as the storm rolls through. And I need you. Acabamos de apresentar Fofoca do Bem, com Carlos Ribeiro. Falando tudo sobre espiritualidade. More here than what we're seeing, a divine conspiracy.